Olá, amigos. 7 de julho de 2016, Legítima Defesa em Foco. Para informá-los, o projeto de lei 8.018 de 2010, do deputado Jair Bolsonaro, tinha tido o relator designado, o deputado Veneziano Vital do Rego. E, como já comentamos aqui em outras ocasiões, esse deputado relator recebeu a relatoria, dormiu em cima lá do processo 43 dias e devolveu a matéria sem manifestação. Eu comentei aqui que isso não é tão incomum assim no meio parlamentar, especialmente na Câmara dos Deputados. As razões pelas quais o deputado declinou de apresentar relatório não estão claras, não constam dos informes da Câmara dos Deputados e também não importam muito. O que importa é que terá que ser designado um novo relator. Vem aí um recesso de meio de ano, que provavelmente acontecerá, e então essas coisas só vão acontecer lá para o fim do ano, atrasando a votação de matéria importante. Dissemos também, já aqui, que não morremos de amores pelo projeto de lei 8.018 de 2010, que se propõe a resolver a questão do porte de arma pelos atiradores desportivos, mas se reduz, se limita àquela questão do porte de arma de trânsito, propriamente dito, ou seja, o trânsito para as atividades de tiro desportivo, e impõe uma série de restrições, uma série de medidas administrativas, uma série de medidas que, em última análise, vão depender de normas e resoluções administrativas, entre as quais a comprovação da habitualidade na participação dos atiradores desportivos em competições, seja de caráter estadual ou nacional, e ainda impõe uma moratória de 3 anos a partir do registro do atirador para permitir que ele tenha o porte de arma de trânsito. Não é algo que resolva o problema dos atiradores desportivos de modo algum, mas pelo menos se a matéria fosse levada a plenário, seria debatida e talvez aperfeiçoada. E agora sofre mais um atraso. Amigos, certamente acompanharam os últimos acontecimentos no âmbito da segurança pública aqui no país, o roubo à mão armada, à mão fortemente armada, digamos assim, em uma empresa de valores lá de Ribeirão Preto, em que um bando fortemente armado, muito organizado, explodiu a sede da empresa, levou, segundo consta, mais de 60 milhões de reais e enfrentou a força policial com nutrido fogo de armas automáticas, fuzis de assalto e até mesmo uma metralhadora .50, que também foi utilizada, também foi uma arma utilizada, um tipo de arma utilizado no atentado que matou um traficante brasileiro que atuava lá no Paraguai, mas junto à fronteira do Brasil, num outro rumoroso caso recém-divulgado pela imprensa. Ou seja, esses criminosos têm acesso a armas que são consideradas pela designação militar como armas pesadas. Metralhadora .50. A metralhadora .50, se nós podemos nos permitir falar em termos populares, é muito mais do que uma metralhadora, é um canhão de tiro rápido. E, evidentemente, esses criminosos não foram comprar essa arma na loja da esquina. Nenhuma pessoa comum tem acesso a armas desse tipo, a armas automáticas. Nós nos batemos aqui pelo direito das pessoas se defenderem pelos meios que for possível, armas de fogo inclusive, porque entendemos que esse seja um direito assegurado constitucionalmente pelo artigo 5º caput da Constituição da República do Brasil, embora não tenhamos algo como a famosa segunda emenda à Constituição da República dos Estados Unidos. Mas o fato é que o cidadão comum não consegue sequer adquirir uma pistola para a defesa do lar de si mesmo, apesar da lei declarar o direito, em vista dos entraves burocráticos e em vista das decisões contra a lei, acima da lei, além da lei, que são proferidas por autoridades da Polícia Federal, e em vista, no caso dos atiradores desportivos, dos empecilhos que têm sido colocados muito seriamente pelo Exército. E nesse ambiente, chega a notícia de que
o excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República parece estar muito mais preocupado parece ter muito mais motivos de preocupação, melhor dizendo, do que simplesmente o caso dos bonecos estilo pichulé, que agora começaram a circular na via pública, tentando retratá-lo como um aliado incondicional do governo, a ele e ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Fala-se até em processos contra as pessoas que montaram esses bonecos e os levaram à via pública. Alega-se que o direito à liberdade de expressão teria sido, na verdade, amplamente superado e essas pessoas teriam incorrido em vários crimes. Eu digo que o Procurador-Geral parece ter maior preocupação do que isso, porque ele concedeu uma entrevista ao site Yahoo e nessa entrevista ele falou das ameaças que cercam a existência dele mesmo, das ameaças que cercam que o cercam como pessoa, ameaças à sua vida, à sua integridade física, e quem sabe até de pessoas de sua família. Por quê? Evidentemente, cada vez que o Procurador-Geral apresenta uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal relacionada com processos do estilo aí do Petrolão, contra figurões da República, ele vai se tornando cada vez mais odiado, sem dúvida alguma. E sabemos também que facínoras são capazes de qualquer coisa. Então, nessa entrevista, diz o Procurador-Geral da República que hoje em dia não tem mais sossego na sua vida pessoal e que dorme com uma pistola carregada à mesa de cabeceira. Nós apoiamos o Procurador-Geral da República. Ele é um membro do Ministério Público, aliás, ele é o presidente, ele é a autoridade máxima do Ministério Público da União e tem porte de arma funcional por questões estatutárias. O Estatuto do Ministério Público lhe oferece o porte de arma funcional. Muito bem, ele deve utilizá-lo para a sua defesa, para a defesa de sua família, sim, embora nós saibamos muito bem que autoridades desse quilate basta que tenha um telefonema e tem segurança armada da Polícia Federal ao seu dispor, mas deve sim, porque ninguém, mesmo tendo acesso à segurança que ele tem, pode abrir mão, deve abrir mão, em nosso entender, do seu direito de se defender pessoalmente, do seu direito de defender a própria vida, do seu direito de defender a inviolabilidade do seu lar, do seu direito de defender a família. Mas o que nós gostaríamos de ver é autoridades desse porte, ao fazerem essa declaração, declararem também que falta no nosso país o reconhecimento concreto do direito que qualquer pessoa deveria ter nesse sentido, e não apenas essa autoridade, não apenas qualquer outra autoridade que tenha porte de arma por disposição funcional de lei. Seria muito importante que neste momento de crise pessoal, nesse momento de extrema dificuldade, nesse momento em que até a sua vida, sua tranquilidade, sua integridade física estão sob risco, nas palavras do próprio Procurador-Geral, ele viesse a público para reconhecer do alto do cargo que ele ocupa o direito das pessoas e todos os brasileiros à legítima defesa e fazer algo para que esse direito fosse efetivamente assegurado. Nos preocupa, por outro lado, a matéria, que deve ter uma incorreção, evidentemente, ao falar que ele dorme com a pistola com 3 cartuchos carregados. Deve ter sido uma imprecisão do jornalista que publicou a entrevista. Naturalmente, ele quer dizer 3 carregadores devidamente lotados de munição. E fique atento mesmo e esteja pronto para se defender, senhor Procurador-Geral. Tanto, na medida em que o senhor se opuser no exercício do seu cargo aos bandidos que assolam o nosso país, aos bandidos de alto coturno que assolam o nosso país, é claro que a onda de ódio crescerá contra a sua pessoa. Esteja pronto a se defender. Nós o apoiamos nesse sentido e gostaríamos que o senhor fosse um paladino do direito de defesa, não só seu, mas de todos os brasileiros. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.